Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje o programa vai conversar sobre a psicologia do trânsito, tráfego e mobilidade humana. Estão aqui para isso a Lozilei Alves Pinheiro, que é psicóloga pela Universidade de Ceuma, pós-graduada em Psicologia do Trânsito pela Unip. Cursou aperfeiçoamento em Psicologia, em psicóloga, perita e examinadora de trânsito pela Universidade Federal de Alagoas e pelo Centro Universitário SESMAC. Também é professora do curso de Psicologia da Unisal, em São Luís. É presidente da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, ABRAPSIT do Maranhão. É coordenadora da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão. É psicóloga especialista credenciada ao Detran Maranhão. E a Juliana Barros Guimarães, que é psicóloga pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em avaliação psicológica, psicologia do trânsito e gestão pública. É mestranda em saúde mental e transtornos aditivos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É diretora científica da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, ABRAPSIT, presidente da ABRAPSIT Pernambuco, diretora da área médica e psicológica do Detran Pernambuco. É membro da Comissão de Avaliação Psicológica do CRP2. Eu agradeço a participação de vocês. E poderíamos iniciar com uma situação inusitada, até engraçada, a respeito deste psicólogo. Silvia, é muito engraçado a visão, porque quando a gente trabalha com trânsito, a gente pega toda a população, todo tipo de formação educacional, cultural, do interior à capital, do norte ao sul do país. E aí tem uma mística em relação ao que o psicólogo faz. Então, muitos chegam para você um pouco assustado, um pouco temeroso e tal. Então, eu tive aqui algumas situações muito engraçadas. Uma vez eu estava fazendo uma avaliação numa ilha mais isolada aqui, e aí você faz toda uma entrevista, procura saber o equilíbrio emocional da pessoa, e para isso você faz algumas perguntas dos relacionamentos interpessoais, familiares e tal, para saber um pouco mais desse equilíbrio. E aí eu perguntei se a pessoa era casada, como era o tipo de relação e tal. E quando acabou a avaliação, cidade pequena, né? Passa um tempo e o pessoal veio falar comigo que o rapaz tinha saído muito preocupado da avaliação psicológica porque ele achou que a psicóloga estava dando em cima dele, porque perguntou muito se ele era casado ou solteiro. Então, o mesmo dia, né, um seguinte, chega um rapaz do interior, e aí também todo assustado, e aí quando eu estava perguntando das questões profissionais, o que é que ele fazia para viver, né, e aí ele me relata que ele era um operador de parecida. E eu não entendi que profissão era essa, o que ele fazia, eu não conseguia me situar direito e comecei a pedir mais explicações. Ele olhou assim para minha cara e disse: mas, doutora, eu achei que a senhora já lia na minha mente tudo que eu falasse. O pare-siga é aquele negocinho que a gente fica na estrada que está em construção. Pare, siga, pare, siga. Muito bom. Então, a gente conhece, né, os leigos conhecem o psicólogo ou a psicóloga de trânsito pelos testes que a gente faz quando tira a carteira de habilitação. É isso o trabalho dele? Olha, o psicólogo, em sua grande maioria, Silvio, ele trabalha ainda atuando com perícia psicológica, né, para os procedimentos de obtenção de carteira nacional de habilitação ou quando ele está ali em alguns processos de renovação, quando ele trabalha exercendo atividade remunerada no trânsito. Mas nós temos uma infinidade de possibilidades de atuação no mercado de trabalho, né? E a gente pode contribuir desenvolvendo pesquisas voltadas a essas questões psicológicas, psicofísicas e psicossociais que estão ali relacionadas aos problemas do trânsito. A gente pode participar de programas voltados à prevenção de acidentes no trânsito. Então, a gente pode colaborar
na elaboração, implantação de ações de engenharia de tráfego, trabalhando em parceria com outros profissionais. A gente atua em equipes multiprofissionais nas áreas hospitalares, clínicas, de infraestrutura. A gente pode prestar consultoria e assessoria a órgãos públicos e privados. A gente tem condições de colaborar com a justiça e, o mais importante, né, desenvolver programas de educação para o trânsito, dentre outras possibilidades. Eu apresentei o programa usando alguns termos: trânsito, tráfego e mobilidade humana. Vamos falar sobre isso? O que são essas palavras? São diferentes? Na verdade, quando a gente fala do trânsito, né, a psicologia do trânsito, ela começou a sua atuação até antes da psicologia enquanto ciência aqui no país, toda vez que começou a questão da mobilidade humana, dos deslocamentos nas cidades. Então, com desenvolvimento, como falou a Lozilei aí no início, de testes, de avaliação, na época, exames psicotécnicos, para a gente ver como isso funcionava, como é que era a circulação dentro das cidades. Com o tempo, houve uma evolução maior para esse nível de deslocamento e interação e mobilidade do ser humano dentro das cidades, não só o tráfego, as ferrovias, o sistema aquaviário, né, nos rios, o sistema marítimo, o sistema aéreo e até aeroespacial nesse momento. Então, quando a gente fala de tráfego, a gente traz também a psicologia para todos os modais de deslocamento humano. Tá? Então, a gente tem o terrestre, que foca mais na questão do trânsito, mas temos também aquaviário, marítimo, aéreo e até aeroespacial, que estamos cada vez mais ampliando, né? E quando a gente fala em mobilidade humana, é um conceito muito importante, porque até então a gente falava muito em mobilidade urbana. Tem que circular na cidade, a gente fala de trânsito enquanto uma questão meio caótica, ninguém gosta, engarrafado ou coisa do gênero. Mas quando a gente fala de mobilidade humana, é um conceito de que a gente constrói a cidade, a gente pensa o deslocamento dentro das cidades, considerando o ser humano como a referência. Então, o ser humano que está nesse deslocamento, nessa mobilidade de diversas formas. O ciclista, o motociclista, o condutor, o passageiro, o motorista de ônibus, o pedestre. Então, temos várias modalidades de atuação do ser humano em conjunto, em relacionamento. Então, a mobilidade humana visa pensar toda essa estrutura viária e todo esse comportamento, tendo o homem como centro da vida na sociedade, da vida naquela cidade. Então, mas aí, quer dizer, como é que essa atuação concreta, né, no trânsito, no tráfego e na mobilidade humana? Na questão de tráfego, a gente tem tanto no trânsito quanto no tráfego. O tráfego inclui o trânsito, tá, gente? A modalidade, o modal terrestre está dentro do tráfego também. A gente tem, como a Lozilei falou, todas aquelas formas de atuação. Tanto as perícias psicológicas para conduzir, para o piloto de avião, por exemplo, para a questão marítima, para a questão do convívio, para a questão clínica, para a questão de campanha. A gente tem, dentro desses modais de tráfego, vítimas de acidentes e seus familiares, esses impactos, tanto individual, quanto social, quanto familiar, que pode ser tratado de forma preventiva, um cuidado, porque várias pesquisas mostram que a gente não ultrapassa, não supera traumas de acidentes dessa magnitude que o tráfego, de uma forma geral, pode causar esse impacto ao longo de décadas. Porque uma família que perde um membro, uma família que tem parte dos seus familiares, dos seus integrantes sequelados, que muda toda a composição de renda, de estrutura, de organização familiar, há impactos. E a gente precisa do profissional também atendendo, escutando e conseguindo fazer essa população superar esses impactos e, de outro lado, impedir que isso torne a acontecer, trabalhando de forma multidisciplinar com os órgãos de construção de sistema viário, de infraestrutura, de engenharia, para evitar que haja e continue a haver um número de acidentes tão grandes como a gente tem. Silvio, eu acho que todo mundo já sabe, mas assim, é importante o jovem entender também quanto é importante ele cuidar no trânsito. Sabe, enquanto a gente está aqui falando, a gente sabe que a cada 10 minutos uma pessoa está morrendo no trânsito no Brasil nesse momento. Então, não é uma situação banal e que a gente tem que cuidar não só da gente, quanto de todos os envolvidos, porque às vezes
Se a gente não cuidar da sociedade como um todo, a gente pode imaginar que quem está atravessando a rua ali na esquina que eu estou correndo pode ser meu pai ou minha mãe, por exemplo. Eu acho que é importante... Desculpa. Oi. Pode falar, pode falar. Eu acho que é importante também complementar, né, Ju, que você está trazendo, a psicologia ela tem essa proposta de humanizar o trânsito, né, e chamar a atenção da população em geral para ter esse comportamento empático e autorresponsável é uma necessidade, principalmente agora no momento que a gente está vivendo, né, de pandemia. A gente já vive uma pandemia no trânsito há muitos anos, né? Por ano são mais de 40 mil pessoas que perdem suas vidas nesse contexto, que é muito violento. E o Brasil é um dos primeiros no ranking, né? Algumas pesquisas trazem que o Brasil está em 5º lugar de ranking mundial de trânsito mais violento, outras já sinalizam como 4º lugar. Então, assim, a gente está no momento em que todo mundo está ali com a saúde mental de alguma forma precisando de uma priorizada, né? E o trânsito, ele depende muito da atenção. E a gente percebe que a população está muito desatenta, ainda mais com a utilização em excesso, né, dos smartphones, e isso divide muita atenção, e isso tem causado muitos acidentes. E a psicologia ela quer contribuir com a população através dos seus métodos, das suas técnicas, e me parece que a gente ainda tem um espaço de atuação muito reduzido só à perícia, né? E é por isso que, novamente, eu vou chamar a atenção para essa possibilidade de atuação junto aos projetos de educação para o trânsito. A gente precisa ter acesso à população em massa. E desde já eu te agradeço essa oportunidade de estarmos discutindo aqui sobre esse fazer da psicologia. Mas, então, ele vai atuar aí como um educador, né? É isso, quer dizer, a gente, quando tira a cartilha, tem uma cartilha que, bem ou mal, né? Apesar de ser muito racional, né? As pessoas decoram, mas tem uma cartilha dizendo dos bons modos no trânsito, né? Mas o que mais? Quer dizer, como é que ele faz esse trabalho? Como é que... Tá. Tipo assim, o psicólogo, nesse processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, que ele vai realizar o processo pericial, ele vai avaliar ali o sistema cognitivo comportamental desse indivíduo, né? A carteira, ela não é um direito, ela é uma concessão do Estado. E isso por quê? Porque nem todo mundo tem condições, nem todo mundo tem as habilidades mínimas que são exigidas por uma condição segura naquele momento com a sua estrutura considerada apta. Então, a gente precisa avaliar como é que está a atenção, como é que está a memória visual, como é que está a inteligência, como é que funciona o juízo crítico desse sujeito frente a esse comportamento que ele emite no trânsito. A gente precisa saber como é que estão os níveis de ansiedade, de impulsividade, de agressividade, mas isso não é o suficiente. Isso é para a gente entender a estrutura que ele apresenta naquele momento, mas para mudar o comportamento, precisamos desenvolver projetos educativos, sim. Precisamos inserir esse profissional da psicologia no planejamento das cidades. Precisamos desenvolver pesquisas, precisamos desenvolver novas ferramentas de investigação. Então, é por isso que eu falo que a psicologia do trânsito, apesar dela ser o fazer mais antigo da psicologia no nosso país, que advém desde a década de 30, antes da nossa ciência e profissão ser regulamentada no país, na década de 60, né, pela Lei 4.119, a gente já tinha demandas com o trânsito. E todos nós precisamos nos deslocar, eu sempre falo isso. E a gente parece que não dá espaço para esse profissional, para ele atuar de forma mais ampla. Eu acho que é chegada a hora de chamar a atenção da população, chamar a atenção dos jovens para que essa seja uma possibilidade de escolha, uma possibilidade de escolha necessária. E é uma escolha profissional que nos exige o tempo inteiro a atualização, né? A gente está em permanente aperfeiçoamento, porque nós somos seres dinâmicos, o trânsito é dinâmico e as demandas elas são dinâmicas também. Eu lembro que já aconteceram algumas propostas de inclusão de uma disciplina na escola, nesta área do trânsito, né? É uma boa iniciativa ou teria que ser diferente? Como é que vocês veem?
É ótimo, né? Quando a gente fala de educação, na verdade, essa recomendação ela consta no Código de Trânsito Brasileiro desde 1998, tá? Mas por questões de desentendimentos ou não acordos entre os ministérios que compõem tanto a educação quanto aquele que lida com a situação do trânsito, isso não foi aplicado de forma obrigatória. Vários estados, várias escolas em particular, adequam isso, que é o ensino transversal. É o trânsito sendo ensinado de forma transversal desde a idade mais tenra na escola, na pré-escola. Então, a gente tem, inclusive, desenvolvido pelas escolas públicas de trânsito, materiais. O Denatran também desenvolve materiais educativos para ajudar os professores a darem a aula sobre trânsito, a colocarem dentro da sua disciplina, seja matemática, história, português, a forma que a gente pode ir educando para o trânsito. E isso é fundamental, porque hoje em dia, quando a gente não foca na educação para o trânsito, na educação cidadã, a gente tem apenas esse momento da perícia, quando o psicólogo está lá para ver se você apresenta algumas condições, e você é visto pelo jovem como aquele que vai conceder ou não aquilo que ele mais almeja, que é a carteira de habilitação. Então, o profissional tem que atuar desde sempre nessa orientação, nessas campanhas, tanto para os jovens, que vão ser os futuros motoristas, para toda a sociedade, mesmo aquele que não conduz, mas que está em trânsito, está no relacionamento do trânsito, porque ele impacta na condução, por exemplo, ao atravessar uma rua, a forma de segurança, a forma de alertar o seu movimento para o outro que detém um porte de arma, que é o veículo, e assim vai. E outras formas de a gente poder atuar também nessa campanha de educação, aqui mesmo no meu estado, a gente fez uma parceria com os órgãos públicos e a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, e a gente vai, os psicólogos, um grupo de psicólogos, correu o estado todo, junto com a equipe de fiscalização dos órgãos, parando o pessoal, dando instrução sobre como evitar conflitos no trânsito, porque a gente vivencia o trânsito não só como os acidentes, como reações agressivas muito intensas no nosso país, a gente vê isso nos jornais o tempo todo. A pessoa que buzinou saiu armado e matou porque disputou uma vaga de estacionamento. Isso só mostra que essa população ela está adoecida e a gente precisa cuidar dela. E quem cuida dessa dor psicológica, emocional, quem cuida dessa dor que gera uma agressividade que às vezes a gente nem percebe, somos nós, psicólogos. E aí a gente pode atuar de diversas formas para ajudar todo mundo nesse convívio mais salutar. Eu vejo aqui, eu estou no interior agora, por conta da epidemia, e eu vejo uma questão muito importante, não sei como é que os psicólogos agem. Os jovens pouco escolarizados ou mal escolarizados não passam pela prova escrita. Eles não conseguem ler direito e interpretar e responder, né? E isso é considerado como uma pessoa não apta a se dirigir no trânsito. Mas eu vejo aqui, eles dirigem diariamente, né, sem carteira, né? Como é que vocês veem isso? Porque é um problema, né? Porque eles acabam não estudando nada do trânsito, né? Como é que as associações veem isso, esse problema, que não deve ser só aqui do meu interior? Eu acho que a gente começa assim, eu vou falar um pouco da minha atuação e como que a gente lida com essa situação do analfabetismo mesmo, e depois eu acho que a Ju pode complementar como diretora científica da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, que é uma das nossas linhas de discussão a nível nacional também, junto com o CONTRAN e outras entidades. Então, assim, na prática, a gente ainda percebe uma questão cultural muito forte, né, de achar que a avaliação pericial psicológica ela não tem essa necessidade de cumprir regras, e nós precisamos cumprir as normativas. E no próprio CTB, ele sinaliza que a pessoa, para ter a Carteira Nacional de Habilitação, ela precisa ser alfabetizada, né? Então, não pode fazer a perícia psicológica no processo de obtenção de CNH quem não tiver, de fato, ali alfabetizado. E nós temos um grande problema, porque no nosso país a gente tem muita gente que tem
ali o nível de escolaridade comprovado, mas o nível de leitura e de escrita muito aquém do necessário. Então, como nós profissionais temos autonomia, então a gente de fato faz avaliação, percebe que ele não tem condições e a gente faz um encaminhamento para que ele possa desenvolver essa habilidade ou para que ele busque se aperfeiçoar para poder fazer o processo avaliativo. Mas no âmbito das discussões junto às entidades, a gente ainda percebe que isso perpassa por questões éticas do próprio profissional, né? Que acordos ele faz entre a atuação ética e que acordos ele faz entre uma atuação inadequada. Então, essa é uma problemática que a gente só consegue combater atualizando, capacitando os profissionais. E a Abrapsit, junto com o Conselho Federal de Psicologia, junto com os Conselhos Regionais de Psicologia, alguns DETRANs, desenvolveram várias capacitações com os profissionais nesses últimos 2 anos, né, onde ofereceram jornadas, onde a Abrapsit, junto com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, também realizou um congresso nacional, acho que 2 já, né, Ju? Que a gente faz aí em parceria. Eu acho que a Ju pode falar um pouco sobre essa importância, né, dessa capacitação, para que a gente possa, inclusive, auxiliar a comunidade a perceber a importância de se cumprir regras. É como a gente estava conversando antes, né? Para conduzir um veículo, a gente não precisa apenas conhecer as normas, a gente tem que ter outras habilidades também que precisam estar ali em condições mínimas de segurança. Como vocês falaram, né, a questão do trânsito e as mortes do trânsito é uma epidemia que já leva há décadas, não é uma epidemia de 1 ano, como a que estamos vivendo agora. Nos cursos de formação de psicólogo ou psicólogas, existem matérias específicas desta área ou não? Como é que uma pessoa se forma psicóloga do trânsito, do tráfego e da mobilidade humana? Então, Silvio, você trouxe um ponto importantíssimo do desenvolvimento mesmo científico e acadêmico da área de atuação. Hoje, a gente tem, nos cursos de graduação, de uma forma geral, poucos cursos que ainda não abordam o trânsito, que hoje, há décadas, por sinal, já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública mundial, e a gente aborda pouco isso na graduação. Então, eu tenho dado muitas aulas para o pessoal de graduação para trazer como uma disciplina eletiva, que a gente possa conscientizar o profissional da psicologia a ir se capacitando, a ir entendendo, a ir ter uma visão ampla do que é essa saúde, da importância do trânsito para a saúde e as condições necessárias psicológicas e emocionais e como isso pode afetar tanto o indivíduo quanto todo o seu entorno. Para a gente atuar enquanto psicólogo do trânsito, aqui no país há muitos anos, desde 2008, com a resolução 267 do CONTRAN, ficou estabelecido a criação do título de especialista em psicologia do trânsito, reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, para devida atuação. Em 2012, o CONTRAN referendou uma nova resolução, a resolução 425 de 2012, que estabeleceu o prazo para que todos os profissionais que atuassem, que fossem credenciados pelos órgãos executivos de trânsito em cada estado, tivessem a especialização em psicologia do trânsito. Por que isso? Como a Lozilei colocou antes, é importante que a gente esteja capacitado, atualizado a nível de instrumentos. A gente tem uma evolução muito grande de instrumentos. A gente tem o SATEPS sobre os testes psicológicos que vai orientando os instrumentos adequados para que a gente faça a análise das habilidades mínimas necessárias para uma condução com segurança. E a gente tem todo esse contexto da mobilidade que muda e que evolui constantemente no mundo, tanto da tecnologia, tá? que nos traz alguns novos desafios e que a gente precisa estar atualizado para verificar essa relação da população com a tecnologia, com a mobilidade, com o trânsito, mas, acima de tudo, com a segurança. Então, o profissional tem, sim, correr atrás de um estudo, desde o nível da sua graduação, que ele possa observar
como é que funciona essa saúde pública dentro de um espaço onde todos nós circulamos, e não é à toa, a pandemia do trânsito é de décadas, a pandemia do coronavírus que impediu a gente de estar em trânsito, de estar em mobilidade, tem causado níveis altíssimos de problemas em saúde mental a nível internacional. Então, a gente precisa entender o papel fundamental que um psicólogo, sobretudo o psicólogo do trânsito, pode contribuir para isso. E para isso ele precisa estar se atualizando, estudando. Daí porque o CFP, a Brapsit, o próprio Conselho Nacional de Trânsito estabeleceram que é necessário uma especialização, uma pós-graduação, após apenas a formação como psicólogo, para que a gente possa atuar de forma a contribuir mais peremptoriamente para a promoção da saúde e prevenção de acidentes. Para fechar o programa, como é que é o mercado de trabalho para este profissional? Vocês falaram em credenciamento junto aos órgãos de trânsito, mas também tem concurso público? Como é que você pode responder essa questão? Sim, na verdade, você está aqui com duas pessoas em relações distintas do mercado de trabalho. A Losilei é credenciada a um Detran, eu sou concursada pública do Detran, sou responsável pela área de saúde do trânsito aqui em Pernambuco. Então, você pode atuar tanto dentro de um concurso público, atuando nas áreas da psicologia, nas áreas de saúde como um todo, na área da educação para o trânsito, na escola pública de trânsito, que é obrigatória. Então, a gente tem toda essa parte de atuação, a parte do credenciamento para a realização das perícias e a parte, além disso, né, das contribuições de acordo multidisciplinares com os órgãos de estrutura viária, de engenharia, de infraestrutura, e também contribuímos por uma perícia que é realizada hoje a nível nacional sobre a isenção de veículos. Então, o psicólogo ele faz avaliação psicológica para as pessoas com deficiência mental, com problemas mentais, com autismo, para verificar se aquela família poderia usufruir de isenção para a compra de um veículo que facilite a vida dessa família como um todo. E a gente tem uma demanda muito grande também agora no contexto clínico, né? Nós temos muitos acidentados, muitos familiares de acidentados que estão fazendo acompanhamento psicoterápico com demandas advindas do trânsito. Então, o mercado de trabalho, Silvio, ele é muito promissor, sim. Mas é preciso que a comunidade conheça e reconheça a nossa importância. E batalhe para construir um espaço, né? Considerando que em vários núcleos, a gente tem em vários estados já atendimento às vítimas de acidente com o próprio profissional do trânsito, né? Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.